e louvor, adoração. A Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são tuas, Senhor. Para Jesus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito do que? Diga: eu bebo do Espírito, a palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Se você trouxe a sua Bíblia, você vai deixar a sua Bíblia aberta em Josué, capítulo 2, e eu vou ler aqui Tiago 2, do 25 ao 26. Caso semelhante é o de Raabe. Diga comigo: a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo, diga comigo, sem espírito está morto, também a fé sem as obras, sem obras, está morta. Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 espias respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Diga comigo: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Diga comigo: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito.
E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus, que vocês aniquilaram, que eram gigantes. Quando soubemos, lembre-se de uma coisa importante, tá? Toda leitura que eu faço com vocês não é para preencher linguiça, não. Toda leitura tem um propósito, viu? Toda leitura tem um propósito. E a Bíblia, como esta referência que nós estamos lendo, é incrível. Como a história de uma pessoa pode mudar, não importa o que ela tenha feito, não importa quais são ou quais foram os seus erros, quais as escolhas erradas que ela tenha feito na vida, mas uma decisão, uma atitude correta pode mudar completamente a vida de uma pessoa e o seu futuro. Então, começamos aqui. Eu poderia parar. Quem estava aqui segunda-feira? Isto é sequência de segunda-feira. Sequência de segunda-feira, que por sinal, uma sequência, se a gente pegar o capítulo 1, trazendo um pouquinho daquilo que falamos na segunda-feira, você vê, a terra de Canaã é de vocês, eu entreguei a vocês. Agora vocês vão entrar e vão tomar posse dela. Como nós falamos na segunda, não quero nem trazer novamente a referência da segunda, que o foco hoje é outro, mas a sucessão de boas atitudes, né? E nós vamos ver que quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre. O problema não está no que Deus falou, o problema está no homem. O problema não está naquilo que Deus fala, se Deus cumpre ou não cumpre. Deus cumpre com o que fala, mas o homem precisa estar atento à sua responsabilidade, aos seus passos de fé, entender como Deus trabalha, né? O povo atravessou o mar, atravessou o rio Jordão, atravessou achando que entrava, tomava posse da terra já de cara, já se depararam com a muralha de Jericó, uma muralha gigantesca, 6 metros de largura, por 9 de altura, uma muralha que tinha 6 metros de largura por 9 de altura. Como fazer? E agora? Deus nos prometeu a terra, a gente chega aqui, dá de cara com essa muralha, o que vamos fazer? Isso aqui é impenetrável, isso aqui é inconquistável, o que nós vamos fazer? Aí, como falamos na segunda, vem os passos de fé, né? Vem todos os passos de fé, e dentre esses passos de fé, você vê como Deus é um Deus incrível, né? Olha, é o seguinte, vocês vão separar homens, vão espiar a terra, vão ver que terra é, se é boa, se é má, que tipo de morador há nessa terra, que tipo de terra existe aí, que tipo de fruto dá essa terra. Observar, estar atento, preparado. Aqui nós estamos vendo 2 espiões que foram para poder observar Jericó. 2 espiões que entraram para poder ver como era Jericó, para poder posteriormente levar o relatório para eles estarem preparados para aquilo que eles tinham que enfrentar. Quando eles entraram em Jericó, isso vazou, escapou que havia 2 espiões lá, mas essa mulher, que era uma prostituta, Raabe, uma prostituta, que é o que pega para cada um de nós. Olha o que eu vou falar para você. Nós somos medidos, é óbvio que a fé é muito particular, é individual, mas nós somos medidos primeiramente pelo que está escrito. A conversão dessa mulher, ela crê como ela creu, só de ouvir falar à distância, só de escutar falar do que Deus estava fazendo na vida do povo de Israel, todas as vitórias que Deus estava dando, todas as realizações. Ela não foi evangelizada, ela não tinha uma Bíblia, não teve ninguém para bater a porta dela e dizer: você crê nesse Deus? Não, não teve. Ela só de escutar dos feitos do Senhor, ela só de escutar da abertura do Mar Vermelho, ela já
Quando encontrou esses homens, ela disse: eu sei que Deus entregou essa terra nas mãos de vocês. Eu sei que Deus entregou essa terra nas mãos de vocês. Então, olha o que ela diz: quando soubemos disso, o povo desanimou completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não era o Deus dela, o Deus dela era outro. Não era o que ela cria, mas você vê que quando a pessoa... Que coisa incrível, diga comigo, o dom da fé. Olha que coisa incrível, o dom da fé. O dom da fé, sem questionar. Não era o Deus que ela escutava, não era o Deus que ela foi ensinado. Ela de escutar dos feitos desse Deus, da obra desse Deus, ela já creu nesse Deus como o Deus, Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que Ele entregou essa terra nas mãos de vocês. O povo aqui está apavorado. Nós temos ouvido o que o Deus de vocês tem feito, da obra que Ele tem realizado. Amém, pessoal? Amém. Puxa vida, a gente tem que entrar para o mundo espiritual. Através dessa fé, essa mulher teve uma atitude corajosa. Ela escondeu os espias. Ela escondeu porque, se os espias fossem descobertos ali, eles seriam mortos. E olha aqui, passa por favor. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, diga comigo, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro. Quer dizer, como eu fui bondoso com vocês, eu estou acolhendo vocês, escondendo vocês, sejam de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Ela tinha tanta certeza, aquela era a cidade dela, mas ela tinha tanta certeza que o Deus de Israel havia dado ao seu povo aquela cidade e aquela terra, que ela já estava pedindo misericórdia pela sua família, por ela, que a vida dela, que a vida dos seus, diga comigo, que a vida dela, que a vida dos seus fosse poupada. De que, pode voltar ali, de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Diga comigo, volta ali por favor. Diga comigo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor... Tinha certeza também. Tinha certeza que, assim como Deus prometeu, era só questão de tempo para tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhe disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família. Deixa aqui, nós estamos fazendo um juramento. Sabe o que significa esse cordão vermelho? Aqui no caso dela, sabe o que significa esse cordão vermelho? O mesmo sangue
que foi passado nos portais da casa dos judeus quando estava no Egito. Significa o sangue do cordeiro, significa o sangue lá do Egito e significa o sangue de Jesus. Olha, o seguinte, nós estamos livres, tudo isso nós vamos fazer. Só que, se quando nós invadirmos, quando nós entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela sua própria morte. Nós seremos inocentes, nós estamos livres desse acordo. Nós estamos livres. Não colocou a marca, nós estamos livres. Seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressaram, e estes o procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Sabe, através dessa escolha, dessa decisão de fé, não importa que eu servi a deuses estranhos, eu não fui ensinada nos caminhos desse Deus, eu aprendi a adorar o Deus dos amorreus, eu tive uma vida errada a minha vida inteira, fui uma prostituta uma vida inteira, não foi evangelizada, não foi pregada a ela os ensinamentos do Senhor, ela ouviu dos feitos, ela ouviu das maravilhas, ela ouviu do que Deus estava fazendo ao seu povo e aos inimigos do seu povo. Ela sabia, ela já creu que era só questão de tempo para que Deus entregasse Jericó e toda a terra nas mãos deles. Ela creu nesse Deus, ela teve uma atitude de fé, ela acolheu os homens de Deus, ela fez com que eles fizessem um juramento, porque ela, a partir daquele momento, ela queria seguir aquele Deus. E você sabe que a história dessa mulher é uma coisa tão gloriosa, tão extraordinária, que através desse ato de fé, ela salvou toda a sua família. Não fala que os pais creram, mas ela creu. Os pais foram salvos, livres da morte. Essa mulher se casou com um príncipe judeu. Ela se casou com um príncipe judeu. Essa mulher, ela começa, a descendência dessa mulher, faz parte da descendência dessa mulher. Davi é descendente de Raabe, e faz parte da descendência dessa mulher, diga comigo, Jesus Cristo. Que história incrível.
Que história gloriosa. Uma prostituta teve uma vida errada. Até aquele momento, tomou uma decisão. Ela creu nesse Deus. Ela creu nesse Deus. Ela aceitou esse Deus. Pode ver que ela mesma diz que não há Deus como esse Deus nos céus e na terra. Não há Deus como esse Deus nos céus e na terra. Ela salvou toda a sua família, através dessa atitude de fé. Além da sua salvação, você vê que ela começou uma nova história. Quantos erros cometeu, não importa. Deus preparou para ela um príncipe judeu, um homem de Deus, e ela começou uma nova história, uma história gloriosa. Eu comecei a leitura lendo com você Tiago, lá no Novo Testamento, falando da fé de Raabe, que não recebeu um evangelista na sua porta, não recebeu um jornal, um pregador, nunca ouviu um sermão no altar, e se converteu de uma forma incrível, uma nova história, uma nova vida, uma história linda de sucesso, abençoada, honrada e com uma genealogia a partir dela, homens extraordinários, do qual Davi, do qual até o Senhor Jesus faz parte da sua genealogia. Tudo por causa de uma bela escolha, uma atitude de fé. E é isso que é lindo. Você vê que a pessoa, ele pode ter cometido erros e mais erros e mais, ter tido uma história terrível passada. Mas quando a pessoa toma uma decisão, quando realmente a pessoa, ele faz uma aliança com Deus, quando o sangue, como lá na sua janela, a fita vermelha representando o sangue de Jesus, ali na sua casa, a partir dali, foi uma nova história, e uma história gloriosa, uma história de sucesso, uma história de transformação. Por isso, cabe aqui, a sua fé vai ser da medida do teu envolvimento. Se o teu envolvimento é maior, é com as coisas do mundo, a tua fé vai ser uma fé medíocre. Não se ofenda comigo, porque medíocre é medíocre, para menos, é miserável, não traz resultado algum. Mas quando nós tomamos uma decisão, você vê que quando nós ouvimos, às vezes as pessoas ouvindo todos os dias, tendo a oportunidade todos os dias de ver, ouvir a palavra, ouvir o que Deus tem feito, ouvir das maravilhas do Senhor, ouvir que tipo de compromisso, o que Deus faz na vida do seu povo, o que Deus faz quando nós estamos em obediência a Ele, o que Deus faz quando nós estamos em desobediência. Tem gente que ouvindo todos os dias, demora a crer, custa a crer. Uma pessoa ouve à distância, não é o Deus dela, mas ela escuta falar das maravilhas que esse Deus tem feito, da obra que Ele tem feito na vida do seu povo, das realizações que Ele tem feito, como Ele tem jogado por terra, destruído todos os inimigos do seu povo, como o seu povo vem conquistando cada um dos lugares que tem pisado, vem conquistando, vencendo todas as batalhas. E ela creu à distância, ela creu. Você sabe que quando ela citou ali o Mar Vermelho, já tinha 40 anos que tinha acontecido o fato do Mar Vermelho, o episódio da abertura do Mar Vermelho, já tinha 40 anos, mas ela ouviu, ela creu. Nós temos ouvido, nós temos escutado, e nós sabemos que Deus deu a vocês essa terra, e eu quero, e através daquela grande oportunidade que ela teve, você vê que essa mulher, que certamente estava condenada à morte, ela também, Jericó, e todos que habitavam Jericó, estavam sentenciados à destruição,
Só que através da fé dessa mulher, ela e a família dela não foi destruída. Sabe o que você tem que colocar dentro de você? Olha que coisa incrível. Jericó e todos de Jericó estavam sentenciados à destruição. Jericó e todos de Jericó, e ela fazia parte de Jericó, estavam sentenciados à destruição, mas através da fé dessa mulher, ela e toda a sua família não foram destruídas. Pelo contrário, começaram uma nova história, e uma história de sucesso, uma história incrível. Isso é o que a fé faz. Você pode vir, a tua família, a sua geração, a sua genealogia, você busca lá atrás, talvez você olha para a sua história, você olha para a história da sua família, você só vê destruição, só destruição. Quando você olha para a vida dos seus pais, quando você olha para a vida dos seus avós, dos seus bisavós, quando você olha para trás, você só vê destruição. Então isso significa que é uma família que vem caminhando com uma maldição, é uma família que vem gemendo, é uma família que vem sendo destruída, cada membro dessa família vem gemendo, sendo destruída. Mas você pode construir uma história completamente diferente. A fé diferente, resultado diferente. Uma fé completamente diferente muda completamente os resultados. Isso é uma decisão, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. É uma decisão, e uma decisão radical. Ou a gente quer ser de Deus, ou a gente não quer. Se você quer só as bênçãos de Deus, quer dizer que você vai ver muito pouco ou quase nada delas. Ou a gente toma aquela decisão, não, eu quero ser de Deus de verdade. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus de verdade, eu quero servir a Deus de verdade, eu quero mudar a minha história, não importa como foi a história dos meus antepassados, a minha história vai ser uma história diferente, a minha história vai ser uma história gloriosa. Está aqui, olha que história linda. Ela também, a exemplo dos seus conterrâneos, ela também poderia ter sido destruída, toda a sua família, mas através da sua boa escolha, da sua atitude de fé, uma escolha linda, gloriosa. Se a sua fé é a fé dos seus pais, se as suas atitudes é a atitude dos seus pais, dos seus avós, sinto te dizer que o resultado será o mesmo. Bispo, não fala isso para mim, tenho que falar para você, até porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Mas se a tua fé, não, eu creio nesse Deus, eu quero viver uma fé diferente, eu quero servir a esse Deus de verdade, até porque todo mundo sabe olhar para o outro e dizer assim: fezinha sem vergonha vivia o meu vô, crentinho sem vergonha eram os meus avós. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? A gente sabe olhar e julgar a fé do outro. Eu vi a minha avó, mas minha avó ia para... minha avó tinha a língua que não cabia na boca, mentirosa, fermentadora, e papapá, e papapá, e papapá. Mas a gente tem condição de fazer diferente. Nós temos condições de ser diferente, de construir uma história diferente. Fé diferente, resultado diferente. Atitude diferente, resultados diferentes. Amém, pessoal? Isso é sério que eu estou falando para você, porque a verdade é que muitas pessoas, elas têm perdido a fé, mas perdido a fé justamente por não se aprofundar em Deus, por realmente viver assim parcialmente. É um crer superficial, não é aquele crer radical, aquele crer que muda tudo. Não chega, não quero a mesma fé, não quero as mesmas atitudes, não quero servir o mesmo Deus que eu servia, não quero os mesmos, não quero o exemplo que foi ali a minha família, não quero, eu quero esse Deus que eu tenho ouvido falar. Eu quero servir a esse Deus, eu sei do poder desse Deus, eu sei do que esse Deus faz. Porque até tem uma coisa interessante, se eu perguntar assim, quem considera Deus um Deus poderoso? Todo mundo levanta a mão, mas e aí, por que a gente não consegue fazer com que esse Deus, com todo esse poder, se manifeste na nossa vida?
É um questionamento que nós devemos fazer. Por que nós escutamos tanto? Por que nós escutamos de um Deus tão poderoso e de repente nós não conseguimos que o poder desse Deus se manifeste em nossas vidas, como nós vemos, lemos, meditamos, escutamos? Por quê? Será que buscamos pouco? Será que quando Deus olha para o nosso coração, Deus não encontra aquela mudança de verdade? Mas vida eu só tenho essa. Você só tem essa. Você não tem outra. Você só tem essa. E o que nós estamos, as oportunidades que nós temos é agora. A oportunidade dela chegou. Ela agarrou com todas as suas forças. Ela creu. E creu sem ter sido evangelizada. Creu não é porque alguém pregou, ela escutou as histórias, ela escutou dos feitos, ela escutou e ela creu. E a mudança foi radical. E você vê que quando a pessoa ela muda, também a história muda. Até então ela era uma prostituta, e agora? Deus preparou um casamento glorioso, maravilhoso, um príncipe. Começa uma genealogia de homens extraordinários. Quando você busca a descendência de Raabe, homens maravilhosos. Antes mesmo de Davi, Jessé, Obed, até o Senhor Jesus. Quem está entendendo o que eu estou tentando transmitir? Olha para a sua família. Olha para a sua família. Quando eu olho para a minha, só vejo desgraça. Quando eu olho para a minha, só vejo desgraça. Mas é uma decisão que a gente toma. Opa, isso aqui não. Quem está sentenciado, se estão sentenciados, porque não, infelizmente, não querem. Eu não vou fazer parte dessa colheita. Eu não vou colher a mesma coisa. Eu quero uma nova história. Eu quero uma nova história. Uma história de sucesso. Não importa o que eu fiz. Você vê que coisa linda. Não importa o que a pessoa fez. Mas quando a pessoa decide mudar, a história dela muda. Amém? Só para concluir aqui, para a gente orar. E o Senhor disse a Josué, diga comigo, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você. Ah lá, não foi o que ele prometeu no capítulo 1? Não foi o que ele prometeu no capítulo 1? Não, eu não sei, bispo, então deixa eu ler para você, por favor, vai lá, capítulo 1. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Como prometi a Moisés, ninguém, diga comigo, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Muda essa tradução, por favor. Diga comigo, esforça-te e tem bom ânimo. Diga mais uma vez comigo, esforça-te e tem bom ânimo. Eu dizia hoje, eu gravei na rádio, né? Eu gravei na rádio. Se chamar para uma festa, estou animado. Chamar para um churrasco, estou animado. Chamar para a noite, estou animado. Para uma viagem, estou animado. Para balada, estou animado. Para me divertir, eu estou animado. Para um churrasco, estou animado. Para uma feijoada, estou animado. Para um jantar, estou animado. Se chamar para aquilo que satisfaz a carne, a gente está sempre animado. Mas se chamar para coisas espirituais, se chamar para orar, se chamar para estar na igreja continuamente, se chamar para um jejum, se chamar para um propósito, o esforço-te tem bom ânimo desaparece. Estou desanimado.
Ah, estou tão cansado, estou tão cansado. Ah, não, trabalhei demais, estou correndo demais. E o esforça-te não é te dou força, é esforça-te. Não é te dou ânimo, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque se você for esperar ter, pode ser que você não tenha. E aí é sua vida, é a sua família, é os seus resultados. Porque se me perguntar de uma das receitas mais extraordinárias atuais, é essa aqui, que eu vou ler para você. Você quer saber o que fazer para ser bem-sucedido? Você quer saber o que fazer para ser uma pessoa próspera? Você quer saber o que fazer para ser cabeça? Escuta isso. Esforça-te, diga comigo, esforça-te e tem bom ânimo. Aqui, ó, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos pais que lhes daria. Passa, por favor, diga comigo, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Ó, diga comigo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Posso mudar essa tradução para você? Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, diga comigo, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Quem quer ser bem-sucedido? Vou perguntar novamente, quem quer ser bem-sucedido? E quando ser bem-sucedido é o seguinte: bem-sucedido como homem de Deus, bem-sucedido como mulher de Deus, bem-sucedido como marido, bem-sucedido como esposa, bem-sucedido como pai, bem-sucedido como mãe, bem-sucedido como profissional, bem-sucedido como empresário, bem-sucedido por onde quer que você andar, tudo que você fizer, você será bem-sucedido. Ó, tão somente esforça-te, ou seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Desviou para lá, desviou para cá, esqueça. Ô bispo, o senhor está sendo duro comigo. A vida é dura. Ou estou errado? A vida amolece para você? Sim ou não? Amanhã quando você vai ter alguma facilidade para você? Vai ter alguma moleza para você? Você vai ver alguém, se você não der conta, se Deus não estiver com você, Deus estiver, vai ver alguém te pisando na garganta, te humilhando, te massacrando, te envergonhando, tiver que te jogar na rua, te joga. Não tem misericórdia aí fora. Não tem misericórdia. E tem mais uma, pode prestar atenção: família está do teu lado quando você está bem. Se a coisa arrochar, você não tem apoio nem de família. Tem apoio de irmão, não tem apoio de marido, não tem apoio de esposa, não tem apoio de pai, de mãe, não tem apoio de ninguém. Então nós precisamos ser lúcidos. Essa receita é nossa, é atual. Deus não erra, Deus não perde. Eu preciso saber o que sai da boca de Deus. Eu quero ser bem-sucedido. Na força do meu braço eu não posso. Passa, por favor. Diga comigo, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Opa, peraí. Eu não aparto da minha boca essa palavra. Eu não aparto. As palavras do Senhor são as minhas palavras. O vocabulário do Senhor é o meu vocabulário. E não deixe de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então. Do contrário, não. Só então. Então não aparta da tua boca o livro desta lei e medita nele continuamente. Medita nele para ver se as tuas escolhas, as tuas obras, o teu vocabulário, as tuas decisões estão de acordo com ele, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Passa. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte ou corajoso. Muda essa tradução.
Não tu mandei eu, diga comigo, esforça-te e tem bom ânimo. Vou gravar isso porque quero que repetir, gravar e repetir. Não é te dou força, é esforça-te. Não é te dou ânimo, é tenha bom ânimo. A força e o ânimo vem do esforça-te e tem bom ânimo. Deus estiver se esforçando, então Deus te dá força. Deus estiver você lutando, se esforçando, Deus te enche de força. Está entendendo ou não? Deus estiver se esforçando, não Senhor, eu não tenho força, mas de mim mesmo eu não posso nada, de mim eu não tenho condições, meu Deus, mas eu vou no Senhor, eu confio no Senhor, oh meu Deus, me dê força, porque eu não tenho força, de mim mesmo eu não posso. E Deus vem e te enche de força. Ah, se a gente fosse na fé 1/3 do quanto somos brigões na vida. Se nós fôssemos 1/3 na fé, esse espírito, se na fé nós tivéssemos esse mesmo espírito, olha aqui, ó diabo, você está achando o quê? Está achando que você vai me humilhar como você humilhava no passado? Esqueça, meu filho, hoje não, você está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que Deus quer. Você não vai me pisar, você não vai me humilhar, você não vai fazer de mim o que você fazia no passado. Eu não vou fazer a tua vontade, eu vou fazer a vontade de Deus e não a tua, seu miserável. Não é assim que a gente faz com os outros? Se fôssemos em 1/3 bom de briga na fé, igual nós somos na vida, né? Qualquer coisa, eu não engulo sapo. Mas por que espiritualmente a gente vive engolindo? Por quê? Quando deveria ser esse espírito na fé. Esse espírito, peraí, você está achando que você vai me massacrar? Estou abrindo um jejum agora, estou abrindo um propósito agora. Está achando que você vai me amarrar? Está achando que você vai me manter nessa situação? Estou me levantando agora, com toda a força, com todo o ânimo, e você vai cair por terra. Você vai ver a minha vitória. Deus vai me exaltar. Volta lá a última leitura que eu fiz. Deus vai me exaltar como Ele prometeu. O Senhor disse a Josué, diga comigo, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Deus não prometeu isso? Todo lugar que você pisar com a planta dos seus pés, eu vou estar com você, não te deixarei, não te desampararei. Mas tem uma coisa, tem uma coisa. Que coisa é essa? Esforça-te e tem bom ânimo. Eu vou fazer isso, mas faz a sua. Eu vou fazer isso com você, mas faça a sua. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, para cumprir fielmente com tudo que o meu servo Moisés, toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E mais, esforça-te e tenha muito bom ânimo. Não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Vai sair pela tua boca e você vai prosperar. Amém? Aí. Deus não mudou, gente. Deus não mudou, o espírito das pessoas mudaram. Deus não mudou, a fé das pessoas tem mudado. Deus não mudou. Ele continua operando da mesma forma, mudando histórias, mudando radicalmente, curando destinos. Você tem dúvida que o destino dessa mulher foi completamente mudado? O destino de Raabe, que era uma prostituta, uma vida errada, conduta errada, um plantio errado, era para ter morrido junto com todos. E morrido como uma prostituta, mas morreu diferente. Morreu como está lá Raabe na galeria dos heróis da fé. Vai lá para Hebreus. Quer saber onde está a galeria dos heróis da fé? Lê Hebreus 11. Hebreus 11, lê, você vai encontrar Raabe lá. A prostituta Raabe, mas que a sua história foi completamente mudada, transformada por causa da sua escolha. Ela teve uma escolha, uma mudança radical, resultados também radicais. Amém? Você pode mudar completamente a sua história, mudar completamente, curar o seu destino, alterar completamente o seu destino de forma positiva. É uma escolha. Eu quero esse Deus,
eu vou seguir esse Deus, vou segui-lo para valer, vou ser de Deus para valer, vou seguir esses conselhos, todos esses conselhos, porque eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ser uma pessoa, eu vou me esforçar, eu vou ser uma pessoa animada, e o esforça e seja animado aqui, você prestou atenção, que é para as coisas espirituais? Você prestou atenção nisso? Que esse se esforça é para as coisas espirituais? É como eu disse, a gente não tem, se convidar para um churrasco, para uma festa, para uma balada, para uma noitada, para estou animado, opa, pronto, só se for agora. E aí? Para vir à igreja, e orar, e jejuar, e ouvir a palavra, e entrar num propósito. Estou tão cansado. Puxa, correria, o dia está, os dias estão tão puxados. Mas a nossa vida, o mundo físico depende do mundo espiritual. Amém, pessoal? Grave isso e muda a sua história. Altera, eu não quero saber, olha para a tua, vou pedir isso para você. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja, mesmo dizendo assim, não, eu aceitei Jesus, mas quando olha para trás, toda aquela situação familiar está aí, está se cumprindo aí, nada foi mudado. Nós precisamos, é uma mudança radical. Raabe estava sentenciada também à morte com todos ali, mas a decisão dela, a escolha dela, mudou a sua história e mudou completamente a sua história, o seu destino e o futuro. Está lá na galeria dos heróis da fé. Isso é glorioso. Isso é glorioso porque não importa o que a pessoa fez, não importa quantos erros, não importa as atitudes erradas, mas quando ela toma uma decisão para valer, quando ela passa a ser de Deus de verdade, ela se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade. Está aí, ó. A história começa a mudar a partir dali, e o futuro é lindo. A prostituta que se casou com um príncipe judeu, que a sua genealogia, dentro da sua genealogia, o rei Davi faz parte da genealogia dessa mulher, e o Senhor Jesus faz parte da genealogia dessa mulher, aquela que era para ter morrido como uma prostituta. Amém? Fique em pé, por favor. Põe o 4 aqui, por favor, deixa eu ver o que está lá, 23 e 24. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, diga comigo, o Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Falei sobre isso segunda-feira, né? Deus não faz coisas gloriosas tão grandes uma só vez. Você vê que ele abriu o Mar Vermelho, secou o Mar Vermelho, depois ele abriu o Rio Jordão, e depois abriu de novo o Rio Jordão. Você vê que o Senhor, aonde ele encontra a fé, o milagre continua. Assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Amém?